Em primeiro lugar, é preciso ter presente que o mesmo princípio que justificava ontem a nossa celebração, solenidade de todos os santos, é o mesmo princípio que fundamenta a nossa oração pelos fiéis falecidos. Ou seja, nós professamos no creio na comunhão dos santos. Nós peregrinos na terra, os santos na glória junto de Deus e os nossos caros falecidos que ainda estão se purificando para contemplarem a Deus face a face. Digamos, os que estão no purgatório. Pois bem, se a nossa fé na comunhão dos santos nos unia, celebrávamos ontem, a todos os santos do céu, que intercede junto a Deus por nós, hoje nós, fundados na mesma fé de comunhão com todos os santos, nós hoje rezamos, intercedemos junto a Deus em favor dos nossos caros fiéis falecidos. E ainda mais, nós professamos também no creio, além de professarmos a nossa comunhão, a nossa fé na comunhão de todos os santos, professamos a nossa fé na ressurreição da carne, professamos a nossa fé na vida eterna. De fato, não teria nenhum sentido rezar pelos falecidos se não acreditássemos na ressurreição, se não acreditássemos na vida eterna. Por isso, aquilo que nós professamos é exatamente aquilo que nós celebramos. E celebrando a comemoração de todos os fiéis defuntos, já é por si uma profissão de fé na ressurreição, na vida eterna. Aliás, as leituras de hoje, uma contínua profissão de fé na ressurreição, na vida eterna. A partir da primeira leitura, livro de Jó, gostaria que minhas palavras fossem escritas com ponteiro de ferro, com chumbo, para permanecer para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois de tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão e não os olhos de outro. Vejam, estamos ainda no Antigo Testamento, mas já presente a fé na ressurreição. Eu sei que o meu Redentor está vivo, e depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei. E vou repetindo justamente para que fique bem gravado em nossa mente e em nosso coração. Esta é a profissão de fé na vida eterna. É a profissão de fé na certeza de que, se morremos com Cristo nós ressurgiremos. São Paulo, na segunda leitura de hoje, em Adão todos morremos, a morte veio por meio de um só homem. Do mesmo modo, em Cristo todos viveremos. Como por meio de um homem Adão veio a morte, por meio de um homem, Cristo Jesus, veio a ressurreição e a vida. Por isso, como é certa a nossa morte para a vida biológica, física, para as realidades desse mundo, tanto quanto e ainda mais, é certa, segura a nossa ressurreição e a vida em Cristo Jesus. E aí então,
qual é a nossa atitude de vida na expectativa da ressurreição? Por que rezamos pelos falecidos? Justamente acorrendo a misericórdia de Deus, para que, se caso tivesse, digamos assim, algumas penas a serem ainda expiadas, para se purificarem e poderem contemplar a Deus face a face, tanto mais nós deveríamos nos preocupar, para que quando chegar o momento da nossa partida deste mundo, estejamos preparados. E é em vista disso que nos fala o Evangelho de Lucas hoje, que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas, símbolos da vigilância, do estar preparados. E não por nada segue exatamente duas parábolas: homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir a porta tão logo chegue. Ou então, o dono da casa, se soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, ficaria vigiando. Conclusão: vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. E felizes aqueles que, quando Deus bater à porta, estão preparados para o encontro definitivo com Deus, sem a mancha do pecado, livres de todo o mal, triunfando no amor, porque é isto que vai manter a nossa relação com Deus nos céus. Por isso, a fé na ressurreição, que depois, por consequência, sustenta a nossa esperança, alimenta a nossa caridade fraterna, mas a fé na ressurreição é aquele olhar para as realidades definitivas. Verdade que estamos ocupados e preocupados com as realidades presentes, justo, mas a nossa fé nos convida a viver as realidades do tempo presente, sempre em vista do que há de melhor e maior, as realidades definitivas, o nosso encontro definitivo com Deus. Em segundo lugar, uma palavrinha sobre a realidade do purgatório. É verdade que, quando falamos de purgatório, talvez nenhuma verdade de fé nos cause tantas confusões, ou nos cause tanto questionamento ou contrariedades. Por quê? Primeiro, que a Escritura não é precisa a respeito da realidade do purgatório. É verdade que temos algumas afirmações claras, quando Jesus fala: todo aquele que blasfemar contra o Filho do Homem, neste mundo será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem na vida eterna. O que faz entender que, se não é perdoado nesse mundo, há a possibilidade de ser perdoado na vida eterna, à exceção do pecado contra o Espírito Santo. Pois bem, outro problema a respeito do purgatório é que as realidades de tempo e espaço são realidades desse mundo físico, uma vez que, mortos, já não estamos mais sob as condições de tempo e espaço. Embora nunca se falou que o purgatório seja ali um espaço de fogo como ordinariamente se descreve. Aliás, nem os documentos da igreja, nem a teologia, e muito menos a Sagrada Escritura descreve como é o purgatório. Isso pertence aos mistérios das realidades divinas.
pertence aos mistérios que vão para além da nossa experiência humana. O fato é que, desde as origens em espírito de comunhão com todos os santos, a Igreja guarda a sã tradição de rezar pelos nossos caros falecidos. Aliás, em toda a celebração eucarística, fazemos menção, oração pelos falecidos. Por isso, para além daquilo que se possa falar, ou se possa questionar a respeito do purgatório, a verdade é que precisamos estar plenamente purificados de todo o mal, de todo o pecado, para podermos contemplar a Deus face a face. E então, para aqueles que partem deste mundo em comunhão com Deus, ou seja, sem o pecado original, ou melhor, sem o pecado mortal, partem deste mundo sem o pecado mortal, estão em comunhão com Deus, mas se tem algum pecadinho venial por aí que não foi reparado, então é aí que entra a função do que nós chamamos a realidade do purgatório. Purificar plenamente os fiéis para contemplar face a face a Deus. E por último, é bom rezarmos pelos nossos caros falecidos. É bom termos esse espírito de comunhão com eles, mas cuidado. Cuidado no sentido que não vamos fazer de nossas orações ou do espírito de comunhão fraterna com os nossos caros falecidos um pretexto para criar traumas, complexos ou situações psicológicas na vida que travam a vida das pessoas. É triste uma mãe que perde uma criança, um jovem que morre acidentado, uma pessoa que morre ali de câncer, e a morte vai atingindo todo mundo, cada um a seu tempo, cada um a sua hora, sabemos disso. É triste? É. Mas não vamos fazer da realidade da morte um trauma em nós. Não vamos travar Não vamos travar o nosso viver em vista de traumas por causa daqueles que partiram. Não é desconsiderar, não é desvalorizar a vida dos que partiram, muito pelo contrário. Se torna um motivo de traumas para alguns, justamente significa que a pessoa deu tanto valor ou tanta importância àquela pessoa. Mas devemos aprender a considerar a realidade da morte física, biológica, também como um fato natural. Todos morreremos. Em Adão todos morrem, mas temos uma certeza: para além da realidade da morte física biológica, ressurreição e vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, firmeza na fé, na ressurreição, na vida eterna. Espírito de comunhão fraterna também com os que já partiram deste mundo, e rezemos por eles. Mas nunca, jamais fazer da perda de uma pessoa querida um trauma que trave a nossa existência, a nossa vida. Pelo contrário, tanto mais amamos, tanto mais perfeito será o sacrifício, se oferecermos a Deus junto ao sacrifício de Cristo Jesus. Ninguém vive para si mesmo, ninguém morre para si mesmo. Quer vivamos, quer morramos, ao Senhor nós pertencemos, assim afirma São Paulo. Amém? Amém. E professando a nossa fé, todos juntos,